Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para estar falando do Palmeiras, o Palmeiras que vai enfrentar o Chelsea, e vamos trazer todas as informações aí do Palmeiras quentinho para vocês acompanhar aí. Então fica ligado aí. As quartas definidas e temos a nossa equipe de reportagem também espalhada pelos Estados Unidos para trazer as informações. Vou começar puxando a fila, chamando aqui no nosso telão André Linares, começando então atualizando tudo de Mundial pra gente. Linares. Oi Mari, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Falamos aqui da frente do Centro de Treinamentos do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, e é por aqui que o Palmeiras tem feito sua preparação de olho na partida contra o Chelsea sexta-feira aqui na Filadélfia. Ontem o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático em que não pôde contar com o atacante Paulinho, fazendo sua rotina de controle de carga. Também não participou o Piquerez por conta de uma gripe. O Piquerez, que inclusive é uma das baixas para a partida contra o Chelsea na sexta-feira, ele está suspenso, assim como o Gustavo Gomes. E a linha defensiva ainda tem uma baixa importante com o Murilo, que está lesionado. O Palmeiras vai fazer logo mais 2 treinamentos por aqui, agora na parte da manhã e outro à tarde. A gente vai poder acompanhar os primeiros minutos desse primeiro treinamento do dia e, claro, já de olho e projetando como que o Abel vai montar essa equipe em cima desses desfalques e também pensando no adversário que vai ter pela frente esse duelo contra o Chelsea, que acontece sexta-feira aqui na Filadélfia. A bola rola às 9 da noite no horário local, 10 da noite pelo horário de Brasília. Tem sido dias de chuva por aqui, hoje mais uma vez. Isso já tira um pouquinho do excesso de calor que estava fazendo. Teve uma onda muito forte de calor aqui na Filadélfia. Ainda fica muito abafado quando para de chover, mas para o dia da partida sem previsão de chuva, só que com o jogo sendo à noite também ameniza em relação ao sol que tem sido bastante forte por aqui. Mari. Linares, obrigada, e a gente volta a conversar, vai se proteger aí da chuva. O Linares volta também ao longo do programa. Nessa semana, normalmente a gente pensa assim, no Mundial, num torneio de tiro curto, que não são grandes adaptações que o treinador tem para fazer. Porque você tem um plantel e você tem às vezes 3, 4 dias, outro jogo, 2 dias de jogo e acabou a competição. Só que não é verdade para o Palmeiras. Teremos grandes alterações na equipe para o jogo contra o Chelsea, Jailson. Suspenso, né? Então, os 3 ali, né? Fora o setor defensivo bastante prejudicado da equipe do Palmeiras. Assim, o nível para mim cai consideravelmente, porque para mim, o Gustavo Gomes ao lado do Richard Rios é um dos principais jogadores da equipe. Tudo bem que o Paulinho tem lá seus 30 minutos, né? Contra o Inter Miami e também agora contra o Botafogo ele acabou definindo. Mas 90, Gustavo Gomes está fazendo bastante a diferença. Piquerez é regular, mas não vem sendo aquele grande destaque. Só que o Vanderlan tem algumas questões defensivas que ele acaba deixando a desejar. O Piquerez pode ser nota 6,5, 7 em várias, né? O Vanderlan, já alterna um pouco. Então sim, o Abel vai ter que mudar justamente por conta da suspensão dos seus jogadores e vai ter que, o Murilo a lesão, né? E vai ter que se desdobrar mais uma vez para ver o que acontece. Mas eu acredito que o plano em si, ele não tem como mudar tanto. Não vai mudar tanto. Vai ser mais a característica dos jogadores e, obviamente, os titulares vão fazer muita falta. Será que a característica vai ser mais do que foi o jogo contra o Botafogo, de talvez ir para cima e pressionar? Ou talvez uma coisa meio contra o Al-Ahly, de uma coisa mais reativa? Claro, eram condições diferentes pela temperatura, mas talvez de comportamento, Donk? Eu imagino algo mais próximo do Al-Ahly, né? Até pela questão da qualidade do adversário. A gente fala dessa substituição e estou de acordo com o Jailson, acho que taticamente não tem muito mistério, a questão é mais a defasagem dos titulares para os reservas, ainda mais quando você está falando dos destaques, o Pedro Neto vindo pelo lado direito, justamente é nesse embate que vai ter com o Vanderlan. É que a questão mais de dúvidas, o Palmeiras foi meio que mostrando ao longo do torneio, né? Porque você tinha Veiga, Maurício, o Alan entrando, então você foi meio que sanando as dúvidas de um time do Palmeiras que quando chega você não tinha certeza quem seria titular, ou se alguém imaginava alguma coisa, mas tinha muito debate ali entre os jogadores, a forma como jogar. Acho que agora, nessa questão contra o Chelsea, é muito mais da defasagem entre as peças. E acho que isso acaba pautando um pouco o confronto, ainda que o Chelsea fique sem o Caicedo, que para mim, ao lado do Pedro Neto, são os principais jogadores do time no torneio. E o Caicedo acho que é uma das peças mais insubstituíveis, né? Dá um equilíbrio muito grande no meio de campo. Mas acho que pesa para o Palmeiras essa perda tão significativa de jogadores na defesa. Eu imagino um time mais cauteloso, pelo menos a princípio, contra o Chelsea. É que quando você perde um jogador, por mais importante que ele seja, ele é um jogador, ele não é um sistema, né? Sim. O problema do Palmeiras é que mexe num sistema inteiro, né? Um sistema defensivo da equipe, né? Esse que é o problema. Pra mim, tu matou a charada, porque são os 3 jogadores de um sistema defensivo que a gente vem falando que o sistema defensivo do Palmeiras
tem funcionado muito bem, a não ser contra o Inter Miami. Ali contra o Inter Miami, para mim, o sistema como um todo não funcionou. Acho que respeitaram muito, né? Tanto o Messi quanto o Suárez. E ali foi um jogo, uma partida que ali você pega e faz um xizinho, risca em relação ao sistema defensivo. Mas geralmente, e toda a passagem do Abel Ferreira, né? Desde que ele chegou, ele tem construído defesas bastante confiáveis. Né? E agora ele vai ter um desfalque considerável. E assim, juntando todos, eu acho que o Gustavo Gomes é um cara que vai fazer muita falta, não só pela liderança técnica, liderança também como capitão ali na zaga. E tem aquela coisa também, às vezes, do jogador mais experiente ou mais referência. Beleza, mudou toda a linha de defesa, mas manteve o capitão, o zagueirão xerife, que seria o Gustavo Gomes. Se dá um problema na lateral direita, o cara olha pra trás e ele vê o Gustavo Gomes. Beleza, o cara dá uma indicação. Deu um problema na lateral esquerda, ele olha pra trás e ele vê o Gustavo Gomes. Beleza. Dessa vez é todo mundo meio que se olhando pra tentar descobrir. Quem vai chamar quem? Quem vai chamar quem. Mauro César Pereira informa que duas coisas importantes sobre o Flamengo. Olho na tela que a gente vai mostrar a postagem do Mauro. Ele está perto de contratar um meia e espera receber proposta pelo Pedro. Lembrando, o Pedro foi para o Mundial, jogou muito pouco, está voltando de contusão, é verdade, mas ele parece estar no fim da fila hoje dentro do Flamengo, né? Um Pedro, centroavante, atacante muito bom, foi até para a Copa do Mundo, mas nesse momento parece no fim da fila lá. Ele fez 17 jogos e marcou 5 gols, desde que ele voltou da cirurgia de ligamento. E o Flamengo espera receber uma proposta pelo centroavante e talvez até negocie. E, paralelamente a isso, o Mauro informa também que o Flamengo está perto de fechar a contratação do Carrascal para o meio de campo. Danilo, queria te ouvir sobre os dois casos. O Carrascal, que é um jogador interessante e tal, e pode vir para o meio de campo, já que o Gerson está indo embora também. E o Pedro? O Pedro, se a gente falasse há um ano atrás não, que ele estava machucado, mas há, sei lá, um tempo atrás, o Pedro não é titular ou não interessa mais pro Flamengo, a gente ia falar, você tá louco, né? E agora essa é a situação. Eu tô pegando o meu telefone aqui, vou ligar agora pro diretor do meu time, vou pedir para fazer uma proposta pro Pedro. Não porque se o Flamengo quer negociar o Pedro, eu compro rapidinho. Eu acho que é um grande jogador. De novo, eu repito o que eu disse ontem aqui, a questão do Pedro não estar jogando seu melhor futebol é puramente física. Ele fez uma operação gravíssima e demora um tempo para recuperar a força, a confiança e tudo mais. Para mim, o Pedro é o melhor camisa 9 que temos no futebol brasileiro e, de longe, assim, eu contrataria de olhos fechados. Lembrando, inclusive, que o Palmeiras já tentou contratar lá atrás e o Flamengo não topou negociar. Não sei se hoje, mesmo que ele esteja aí teoricamente no mercado, como disse o Mauro, não sei se para o Palmeiras o Flamengo toparia vender, porque aí tem aquele papo de rival direto e tal, né? Agora, para mim, se o Pedro está no mercado, eu iria com toda certeza. Aproveita esse dinheiro que ganhou no Mundial e já vai para cima do Flamengo para tirar o Pedro. Jogador de outro nível. O Carrascal... O Carrascal, eu acompanhei um campeonato de um mês que eu estava na Colômbia numa cobertura no pré-olímpico e o Carrascal é um jogador muito técnico, mas que tem um pouco da aura do Neymar, se vocês me entendem. É o cara que tecnicamente ele é bom, você vê que ele tem ali um toque diferente, mas o comprometimento não é sempre dos melhores, e isso é algo que acompanha o Carrascal desde as categorias de base. Na época, quando eu estava nesse campeonato, o Carrascal ele era o cara que estava em todos os cartazes das crianças colombianas, estava todo mundo na arquibancada gritando Carrascal, tinha gente que imitava a tatuagem do beijo, que ele tem uma tatuagem do beijo aqui no pescoço. Então é aquele cara que era o popstar da Colômbia, era o popstar da competição. Toda vez que tinha promoção da competição na Colômbia, era o Carrascal que estava no outdoor. Mas desde sempre, quando você conversava com as pessoas, falava, não, ele é muito bom, ele tem muita qualidade, mas sempre ali numa cúmbia, sempre dançando um negocinho. Então eu tenho a dúvida de quanto que ele vai estar, quanto que ele ainda está comprometido com a carreira. Mas tecnicamente eu não tenho dúvida nenhuma que é muito bom, e se ele estiver concentrado, com certeza vai ajudar o Flamengo. Eu não sei se o seu time vai, embora seu time esteja com muito dinheiro, Danilo, não sei se vai ser tão simples assim tirar o Pedro do Flamengo. A multa para clubes nacionais é 100 milhões de euros para o Brasil, 60 milhões de euros para o exterior, dá 643 milhões para o Brasil. Dependendo de onde os times brasileiros chegarem aí
ao longo do Mundial, pode ser que a premiação ajude, mas realmente é muita grana para o Flamengo negociar com o clube brasileiro. Duvido que o Flamengo vai fazer isso. Casão, como sempre, eu vou para você com o olhar do jogador. O Pedro, o cara se machucou num treino da seleção brasileira, lembrando que ele foi para outra Copa do Mundo, era um cara cotado aí, seleção e tudo mais. Ficou um ano parado, voltou até um pouco, menos de um ano parado, voltou até um pouco antes, né? A volta dele foi até antes do que se esperava. E agora ele está nessa situação, está no fim da fila no Flamengo. Na ótica do jogador, ano que vem tem uma Copa do Mundo. Eu vou ficar aqui no banco de reservas até ter outra chance com esse time, ou eu vou querer ou fazer outra coisa na minha vida, ir para outro lugar e tudo mais? Eu concordo com o Flavieri, com a Lívia, para mim, o Pedro, eu sou fã do Pedro. Eu acho o Pedro o melhor centroavante que tem no Brasil. Ele tem aquele centroavante mais completo, que cabeceia bem, tem ótimo domínio, bate bem de esquerda, bate bem com o pé direito, aquele tapa de fora da área, igual o Harry Kane fez contra o Flamengo. O Pedro, eu já vi ele fazer vários gols desse tipo também, desse tapa. Para mim, o Pedro é o melhor centroavante. Vem de uma contusão, não é a contusão, né? Na realidade, vem de uma cirurgia que é pesadíssima e demora mesmo para você pegar confiança, ritmo de jogo, a mesma velocidade, a mesma intensidade dos outros jogadores, e mesmo assim ele já fez 7 gols. Né? Mesmo assim, ele já fez 7 gols. O Pedro é um centroavante que o Flamengo não deveria abrir mão de forma nenhuma, e se alguém tem grana, eu iria direto lá comprar o Pedro. Pro Pedro vai ser importante jogar. Né? Tenho certeza que o objetivo dele é fazer parte da próxima Copa do Mundo. Na última, ele deveria ter sido até titular e não foi. Então eu acho. E bateu o pênalti contra a Croácia, hein? Tem essa. O cara que não se escondeu, foi pra cima, foi escolhido pra bater, foi lá, bateu e fez. Então eu acho que o Pedro se tiver no mercado, é o cara do mercado. Os times deveriam brigar para contratar o Pedro, deveriam fazer o esforço possível. Mas como o Flamengo tem esse cara na mão, o Flamengo deveria ter mais paciência e esperar mais, né, antes de falar se vai sair, se vai pôr no mercado ou não. Em relação só... Então, fala, rapaziada, bora finalizar esse vídeo aqui, falando aí do Palmeiras. Você tá ligado que o Palmeiras pega o Chelsea nesse Mundial aí, vai ser na sexta-feira, né? Às 22 horas aí. Então, atualizando aí e lembrando vocês aí, para vocês ficarem ligados aí. Não vai esquecer desse jogo aí, beleza? É o seguinte, tá pintando um papo aí que o Palmeiras pode negociar aí com o Pedro. O Pedro pode pintar no Palmeiras. Isso pode acontecer, por que não? Mas só que tem que ver porque o motivo que o Flamengo tem vontade de negociar o jogador. Será que seria um problema aí de saúde? Alguma contusão que ele apareceu? Que pode ser crônico, igualzinho o jogador Paulinho, né? Do Palmeiras. Já tem um lá, vai aparecer o Pedro, vai começar a acumular jogadores aí que tá todo bichado. Então é embaçado. É isso aí, rapaziada. Bora ficar ligado nas informações. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí.